Pessoal, vamos agora trabalhar com as nossas medidas de proximidade, que elas, que vamos dizer assim, nos guiarão, tá? Por vários e vários algoritmos de agrupamento, já que a gente viu que a premissa deles é que objetos próximos ou similares ou parecidos ou pouco distantes, tá? Eles têm que ficar no mesmo grupo, e objetos mais distantes, menos parecidos, menos próximos, menos similares, mais dissimilares, etc., como queiram, tem que ficar em grupos distintos, tá? Bom, então a ideia é que a gente tem alguma medida que vai nos dizer ou vai nos quantificar quão próximos estão objetos, mas antes de chegar lá eu deixei uma reflexão para vocês, que a princípio similaridade pode ser subjetiva, tá? Em muitas situações da vida, tá? Eu coloquei algumas imagens para tentar ilustrar alguns pontos de vista, tá? Quem já viu, algumas pessoas já viram em IA, se não me engano, na aula de KNN, sabe que eu me empolgo muito com essas coisas aqui, tá? Mas a questão é o seguinte, tá? A medida de similaridade em si, ela não é subjetiva, ela é objetiva, tá? Mas, dependendo daquilo que você quer, tá? Se você usar medidas inapropriadas, você não vai ter uma similaridade adequada, né? Não vai, aquilo que realmente seria próximo para você não vai ser próximo, bem como os atributos descritores do seu conjunto de dados, eles vão ter um impacto na hora de você definir o que é próximo, o que não é próximo. Por exemplo, se eu fosse utilizar naquele mesmo esquema que eu falei aqui, de imagens, né, que a gente chama de histograma de cor, quantificar o quanto de cada touro de uma variação ali, de um range de cores existe dentro de uma imagem, tá? E aí eu vou utilizar isso como atributo para descrever a minha imagem, né? Essas duas imagens que eu coloquei aqui, elas seriam parecidas se eu considerasse só a cor, tá? Se eu considerasse só o formato, o shape geral, tá? do ser ali atrás, também seriam parecidos. Mas se eu já começar a considerar como atributos, tá? Alguns contornos, tá? Por exemplo, contorno de boca, contorno de olho, de nariz, etc. Aí essas imagens já vão ser diferentes, tá? Então, dependendo daquilo que eu considero como atributo, essas imagens são iguais, tá? Ou elas, desculpa, iguais não, né? São parecidas, tá? São próximas. Dependendo daquilo que eu considerar como atributo descritor do meu objeto, essas imagens podem ser pouco próximas, tá? Então, vamos tomar cuidado, porque os atributos são importantes, né? Já que a gente viu que a gente utiliza eles para representar um ponto no espaço, e a gente vai medir a distância desses pontos no espaço. Distância ou angulação, né, vai variar a medida, mas eles são importantes para posicionar esse ponto no espaço e para que então a gente consiga determinar o quão próximo ou não são os objetos e com isso fazer o agrupamento, tá? Bom, dado que a gente vai ter atributos, tá? Vamos assumir que a gente tem atributos que são adequados para fazer para descrever os nossos objetos, tá? Então a gente vai trabalhar nessa parte, a gente vai assumir que a gente já está chegando com os atributos prontos, tá? E aí, dado um par de objetos, já com seus atributos e valores dos atributos descritores, a gente vai ter uma caixinha preta aí, que vai ser onde vão entrar as medidas de proximidade, e elas vão me devolver um score, tá? E esse score é que eu vou analisar para saber o quão próximo, quão distante, ou quão mais próximo de um objeto está um objeto está do objeto A, do objeto B, enfim, tá? Vai me dar um valor numérico e eu vou fazer uma análise em cima desse valor numérico, tá? Só que esse valor numérico, ele pode variar de acordo com a medida. Por quê? A gente tem basicamente dois tipos de medida para medir o quão próximos estão os objetos no espaço, que são as medidas de dissimilaridade e as medidas de similaridade, tá? Perceba que a semântica é importante e vai nos dar indícios ou indicativos da característica da medida. Por exemplo, medida de similaridade. Vamos pegar a palavra similar. Algo que é mais, você fala assim, ó, tal coisa é mais similar do que outra coisa. Então, se eu estou falando mais similar, quanto mais similar, mais parecido, certo? Portanto, essas medidas de similaridade
Quanto maior o valor, mais parecidos são os objetos da minha base de dados. Tá? Tipicamente, essas medidas variam entre 0 e 1, sendo 1, portanto, a similaridade máxima e 0 a similaridade mínima ou ausência de similaridade. Tá? Já medidas de dissimilaridade, ou também conhecidas como medida de distância, tá? Elas vão ter o comportamento oposto. Tá? Quanto mais dissimilar, tá? Mais dissimilar, mais distante, tá? Vou trocar dissimilar por distante, que eu acho que fica mais fácil. Tá? Quanto mais distante, menos próximo estão os objetos. Tá? Quanto menos distante, mais próximo estão os objetos. Portanto, nessas medidas de dissimilaridade ou distância, quanto menor a distância ou quanto menor a dissimilaridade, mais próximos são os objetos. Em geral, 0 significa dissimilaridade ou distância mínima. Tá? Dissimilaridade ou distância mínima significa que, no caso aí do 0, né? 0 significa que os objetos são idênticos, ou seja, eles não estão distantes, é como se tivesse um em cima do outro. Tá? Quanto maior a distância, portanto, tá? Mais distantes estão os objetos. Tá? Por padrão, não existe um range de valores, principalmente para a medida que a gente vai utilizar, que é a distância euclidiana. Tá? Então, a priori, essas medidas elas não têm um intervalo bem definido, apenas que 0, tá? É a proximidade máxima ou distância mínima, tá? Mas a gente consegue fazer algumas padronizações nos exemplos de forma a fazer com que a gente consiga definir um range ou um intervalo de valores para esses casos. Mas não vai ser o caso, só lembrar que no caso da similaridade, quanto maior, melhor, tá? Quanto mais próximo de 1, melhor. De similaridade, quanto mais próximo de 0, melhor não, né? Mais próximos estão os objetos, ok? E dado isso, né, a gente vai ter algumas medidas apropriadas, tá, de acordo com o tipo do atributo que a gente está trabalhando, tá? Por exemplo, se a gente tiver atributos, tá, que são discretos, desculpa, esquece que eu falei discreto, que eles são binários, tá? Então, por exemplo, sim ou não, true ou false, verdadeiro ou falso, ou 0 e 1, como a gente já viu, a gente vai ter algumas medidas específicas para trabalhar com esses caras aqui. Tá? Então, copiar esse carinha aqui. Deixa eu ver se tem exemplo. Não fiz exemplo? Fiz exemplo. Tá? Deixa eu abrir meu Jamboard. Ficando gaga, que eu nem lembro se eu fiz exemplo na aula que eu acabei de ver. Slide 2. Deixa eu puxar a minha mesa digitalizadora. Ih, rapaz! Já zeramos slide 2. Que coisa, hein? Então vamos lá. Já que assim, site 3, ground, acho que falhou, hein? Eu acho que eu estou copiando o texto, né, o animal. Bom, então eu vou ter essa tabelinha aqui com atributos binários, tá? Eu vou ter uma outra tabelinha aqui, que também, né, terá atributos binários. Eu acertei, copiei a imagem. Vou colocar essa tabelinha aqui, bonitinha, tá? Vamos tirar para liberar espaço. E aí, como é que funciona a bagaça aqui? Tá? Eu tenho basicamente dois tipos de atributos binários, tá? Que é o binário simétrico e binário assimétrico. Eita, nós, o que significa isso, tá? Muito simples, tá? Binário simétrico, tá? Significa que tanto o valor sim quanto o valor não são
importantes se eu quiser definir o quanto dois exemplos são parecidos, tá? Portanto, se o cara fuma ou não fuma, eu estou considerando que isso é importante para mim, para definir se duas pessoas são parecidas ou não, tá? Se ele estuda ou não estuda, estou considerando que isso é importante para mim, para definir se ele é importante ou não. Se ele é casado ou não, estou considerando que é importante. Se ele é trabalhador sim ou não, também estou considerando que é importante, tá? Então aqui nós temos os... Eita! Aí que a minha caneta falhou, hein? Deixa eu dar uma... famoso... reset. Ah, moleque. Estou com delay, estou com delay, estou com delay. Pronto. Problemas técnicos resolvidos. Tá? Nós temos aqui então um atributo que é binário, simétrico, certo? Ou seja, 0 ou 1. E 0 vocês entendem por falso, não, negativo, ou 0 mesmo, tá? E 1 vocês entendem por verdadeiro, sim, true, e assim por diante, tá? 0 e 1, eles importam. Importam no sentido de são importantes, tá? Bom, eu tenho outro tipo de atributo também, que é o atributo binário, tá? Assimétrico, onde só a ocorrência do atributo, ou só o valor sim, ou só o true, ou só o verdadeiro, importa para mim, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo aqui de estudantes e disciplinas que esses estudantes eles cursam, tá? Sendo D1, disciplina 1, D2, assim por diante. Eu marco com 1 quando o cara cursa a disciplina e 0 quando ele não cursa, tá? Se eu considerar que todas as disciplinas são importantes, aí vamos pensar, por exemplo, no campus de Três Lagoas, tá? Cada curso tem mais ou menos 40 disciplinas. 40, são 5, 4 por ano. Nossa senhora, deixa eu ver a conta que eu vou fazer. Vou pegar SI, aí a gente tem 4 disciplinas por dia, vezes 5 dias por semana, a gente tem 20 vezes 2 semestres, são 40 disciplinas ao todo, a gente multiplica aí por... Vou arredondar para baixo, vou arredondar só para 10, tá? Não vou nem colocar os 14. E tem, por exemplo, 400 disciplinas sendo ofertadas no campo, estou nem mencionando aquela infinidade de optativas, etc. Bom, se eu for... Opa, deixa eu voltar aí. Se eu for definir que estudantes são parecidos pelas disciplinas que eles não cursam, tá? Vai ter muito estudante parecido com muito estudante, porque o número de disciplinas que eles não cursam, tá? É a grande maioria, certo? A maioria dos estudantes não cursam as mesmas disciplinas, tá? Mas a ideia é que, para eu falar que dois estudantes eles são parecidos, eles têm que cursar as mesmas disciplinas, tá? Não deixar de cursar as outras disciplinas, tá? Então, neste caso aqui de atributo binário, eu quero falar, ó, esses caras são parecidos se eles cursam as mesmas disciplinas, ou seja, na conta eu vou só considerar onde ocorrem as disciplinas, não onde elas deixam de ocorrer para determinar se dois caras são parecidos ou não, tudo bem? Bom, dado isso, tá? Como é que a gente faz para... Eu quero saber o quão próximo o 1 é do 2, ou quão próximo o 1 é do 3, para saber qual que ele é mais parecido, ou ainda quão próximo o 2 é do 3, assim por diante. E a mesma coisa aqui, tá? Como que eu faço para calcular, dar dois exemplos, e eu saber se eles são próximos ou não? Bom, a gente vai basear toda a nossa
a nossa estratégia de medida de similaridade para atributos binários, tá? E uma matriz que é chamada de matriz de contingência, que vai ser basicamente o seguinte, ó, eu vou ter um objeto, um exemplo, como é que queira, né, uma instância, vou colocar instância, vai, eu vou ter uma, objeto era mais fácil de escrever, né, instância, e eu vou ter uma instância J, certo? E aqui eu vou colocar, ó, quando ocorre 1 na instância I, tá? 1 novamente entenda por true, verdadeiro, sim ou não, e 0 na instância I. Aqui eu vou colocar quando ocorre 1 na instância J e 0 na instância J, certo? Então forma um quadradinho bonitinho assim. Tá? E aí nesta célula aqui, ó, eu vou quantificar quantas vezes aparece o sim na instância I e o sim na instância J, ou seja, o mesmo valor nas duas instâncias, tá? O mesmo valor positivo, tá? E eu vou denotar isso por F1, que seria a frequência do 1, tá? Aqui eu vou quantificar quantas vezes apareceu o 1 na instância I e apareceu o 0 na instância J, onde eu consigo capturar uma diferença entre as duas, eu vou quantificar essa diferença. A mesma coisa aqui, ó, eu vou quantificar quantas vezes apareceu 0 na I e 1 na J, ou seja, falso numa e verdadeiro na outra. Tá? Então aqui vai ficar o F01. E quantas vezes apareceram 0 nas duas, ou falso nas duas, ou negativo nas duas, ou não nas duas, que vai ser o meu F00. Tá? Dado isso, tá? Dado esses valores aqui, a gente consegue definir duas medidas de proximidade, uma para atributos binários, de medidas de similaridade, desculpa, uma para atributos binários assimétricos, outra para atributos binários simétricos. Vamos começar pelo atributo binário simétrico, que é o coeficiente de casamento. Nossa Senhora! Coeficiente de casamento simples, ele é para atributos binários simétricos. Bom, se ambos importam, tá? Como é que vai ficar? O meu CCS da minha instância I e da minha instância J, ele vai ser igual ao F11 mais F00, ou seja, eu estou somando todas as vezes em que apareceu 1 em 1 e todas as vezes que apareceu 0 e 0, ou seja, todas as vezes que bateu os valores dos atributos, certo? E vou dividir pelo total de atributos. Como que eu pego o total de atributos, né? É só pegar o F11 mais F00 mais F10 mais F01, certo? Que é todo o resto. Ou seja, eu estou calculando basicamente qual que é o percentual aqui, ó, de tudo, se eu estou dividindo por tudo, né? Qual que é o percentual, tá? De valores que bateram, que sejam sim ou sejam não, em ambas as instâncias. Por exemplo, né? Agora eu vou me tirar daqui. Exemplo, tá? Bom, nesse exemplo aqui, vamos supor que a gente quer o CCS entre o 1 e o 2, certo? Então vamos lá. Eu preciso contabilizar quantos F11 apareceram, ou seja, onde que apareceu sim no 1 e sim no 2, tá? Se a gente for ver aqui, ó, não apareceu nenhum. Então o F11 é 0, tá? Mas, e o F00? Tem que aparecer não nos dois. Não apareceu nada nos dois, tá? Tanto não apareceu nada nos dois, né? Vai ficar 0 mais 0, mais apareceu 1 no I e 0 no J, ó. Uma vez, duas vezes, três vezes, mais o 0, 1, ou seja, apareceu não no 1 e 1 no 2, né? Ou sim no 2, uma vez aqui, tá? Mais um 0 dividido por 4 é 0, ou seja, esses caras, o 1 e o 2, não tem nada
de similar, nada de próximo, nada de parecido, tá? Porque não bateu nenhum atributo deles. Vamos tentar um 1 e o 3. Qual que tá melhorzinho? Pode ser um 1 e o 3, né? CS 1 e o 3 vai ser igual 1 e 1. Vamos lá. Apareceu sim aqui e sim aqui. Então fica 1. Não apareceu mais nenhum sim e sim nos dois. O F00, ó, apareceu não aqui e não aqui, tá? Então, mais uma vez também, dividido por 1 mais 1. Aí quantas vezes apareceu sim e não? Vamos ver aqui, ó. Sim e não, mais 2. E não e sim não apareceu nenhuma vez, né? Então fica 2 dividido por 4, daqui dá meio. Tá? Você tem metade, são meio parecidos, ou seja, metade dos atributos bateu, tá certo? Que foi aqui e aqui. Agora vamos calcular o CCS do 2 e do 3 para a gente ver que é igual. Sim e sim não apareceu nenhuma vez. Tá? Já coloquei, já antecipei, né? Não e não apareceu duas vezes. O 0 mais 2. Vou colocar a divisão para caber aqui. E a gente tem 0 mais 2 mais não e sim não, um de cada, né? Então, mais 1 igual a 0,5, certo? Também tem metade dos atributos parecidos. Se eu tivesse uma situação que eu tivesse assim, né? Só para similaridade máxima, né? Sim, sim, não e sim para a gente ver. E o outro objeto, se sim, sim, não e sim, certo? A hora que a gente vai calcular o CS, vamos supor que é o 4 e o 5, né? Do 4 e do 5. O número de vezes o F1, né? Apareceu sim, sim aqui, sim, sim aqui, sim, sim aqui. Então dá 3. Não e não apareceu uma vez. 1 dividido por 3 mais 1. O 1 e 0, ou seja, sim e não apareceu nenhuma vez. E o não e sim também não apareceu nenhuma vez. Então, portanto, nós temos 4 dividido por 4, nós temos 1. Aqui, tá ok? Bom, e caso, vou copiar esse carinha aqui. Vamos lá, próxima página. Tá? Vou repetir a matriz de confusão aqui. Repetir aqui o nosso binário assimétrico. Matriz de confusão, não, desculpa, matriz de contingência. Instância I, instância J, 1, 0, 1, 0. F1, F1, 0, F0, 0, F01. Tá? E a gente tem, para o caso do binário assimétrico, o coeficiente de Jacarta. Ah, pessoal, só faltou falar que essa medida aqui, ela, assim como a gente tinha comentado, varia de 0 e 1, né? Porque se não tiver nada parecido, que nem a gente fez, né? 0, tudo parecido é 1, tá? Esqueci dessa observação. Para quando a gente tiver o binário assimétrico. E aí, se o 0, 0 não importa para mim, aí o que eu faço? Ó, eu vou descartar ele da minha fórmula e, portanto, o Jacquard uma instância I e uma instância J, ela vai ser dada pelo F11 dividido por F11 mais F10 mais F01. Ou seja, só estou contabilizando onde que aparece o valor 1, ou seja, onde ocorrem as matérias. Tudo bem? Só para a gente fazer um exemplinho, eu deixei um aqui no slide. Vou fazer com esse mesmo.
E aí, como é que fica o nosso Jacquard J? Vamos lá, ó. É igual F1, ou seja, tem que aparecer um nos dois, ó. Não apareceu nenhum, tá? Aí F10, F1, portanto, esqueci. F10 apareceu um aqui. Não apareceu mais nenhum. E 01 apareceu dois, né? Mais dois, mas aí não adianta, esses caras aqui não são nada similares. Então pensa o seguinte, ó, se eu tivesse calculando, né, o quão próximos são dois alunos pelas matérias que eles cursam, e eu marcasse um nas matérias que eles cursam, o Jacquard falou, ó, eles não são nada parecidos. Não cursam nada em comum, então é zero, similaridade zero. Perceba que nesse caso aqui, se eu trocar para o CSS, né, que é o F1, ok, F1 é 0, mas o F00 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, novamente, F1 é 0, F00 é 7, mais F10 é 1, mais F01 é 2, tá? Então dá 7 dividido por 10, isso é igual a 0,7. Lembrando que o maior valor é 1, ou seja, eu estou falando desses caras, estão bem... Eu vou dizendo assim, ó, eles cursam mais, ou melhor, tem mais da metade dos atributos em comum, tá até próximo da similaridade máxima. Então esses caras são relativamente bem parecidos. E perceba novamente, né, que eles não têm nada, não cursam nenhuma disciplina em comum e eles são parecidos. Então, aí tem aquela questão da semântica. Se você quer dessa forma, né, falar, ó, para mim o que eles não cursam é importante, ok, coeficiente de casamento simples faz sentido. Mas se só aquilo que eles cursam, se só quando aparece o valor sim ou verdadeiro for importante, aí o coeficiente de Jacquard já faz mais sentido, ok? Bom, essa medida, ou essas são as medidas para os atributos binários, tá? Voltamos a seguir com os atributos numéricos. Então, até lá.